Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso bate-papo de hoje. Como é que vocês estão? Tá tudo bom aí com vocês? Bem-vindo, Adriano, Lívia. Como é que vocês estão? Hoje o nosso bate-papo aqui na nossa live, né? Na nossa Quartas de Lei, é sobre como que a gente faz a liberação das cirurgias trans pelo convênio, tá? Boa noite, Lê. Alicia. Então, se você é uma pessoa trans, conhece uma pessoa trans, essa live é para você. Porque hoje as liberações das cirurgias pelo convênio têm se mostrado melhor custo-benefício, tá? Por que melhor custo-benefício, Bruna? Porque é mais rápido do que aguardar na fila do SUS, né? Hoje a fila do SUS, ela tá em média de 10 anos aproximadamente. E é mais barato do que fazer com os médicos aí particulares, sendo que na maior parte dos casos é possível fazer com o mesmo médico que você operaria se você pagasse particular. Então, hoje o bate-papo tá imperdível. Se você tiver alguma pergunta, mande aqui no balãozinho de perguntas que fica do lado direito embaixo, tá? Tema de hoje, cirurgias trans, liberação aí pelo convênio. Vou pedir desculpas pela minha voz, tá péssima. Tem uma semana que eu tô aqui, né, com gripe, sinusite, todos os ites que vocês possam imaginar. Mas eu não poderia deixar de participar aqui, né, do nosso bate-papo, porque eu sei que tem muita gente que espera a semana toda para poder tirar as dúvidas aqui comigo, tá bom? Inclusive, a Vanessinha aqui que tá mandando uma pergunta. Fiz uma cirurgia de redesignação pelo plano e também quero colocar a prótese. Tenho que reiniciar o tratamento para conseguir todos os laudos atualizados? Depende. Se essa cirurgia ela não é tão antiga assim, a gente consegue utilizar os laudos, tá? Geralmente a gente utiliza os laudos dentro de um prazo de 6 meses. Se não é uma cirurgia, se é uma cirurgia mais antiga, aí nós vamos precisar atualizar os laudos. Não necessariamente você precisa voltar a fazer o acompanhamento multidisciplinar, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, tá? Mas você pode só atualizar esses laudos que foram emitidos, que já são suficientes para a gente conseguir a liberação da prótese de silicone, né? E eu vou começar falando exatamente quais são as cirurgias, tá? Que são cobertas aí pelo plano. É um conjunto de cirurgias, tá, gente? Quando eu comecei a fazer liberação de cirurgias para pessoas trans, há mais de 10 anos atrás, a primeira cirurgia que eu liberei foi a redesignação sexual. Naquela época, né, a cirurgia que se liberava, o que era possível ser feito era a redesignação sexual. De lá para cá, muita coisa mudou, tá? Várias cirurgias já são liberadas. Dentre elas, nós podemos citar a feminização facial, feminização corporal, masculinização facial, masculinização corporal, cirurgia de voz para todos os gêneros, as questões do silicone, né, da prótese de silicone, a mamoplastia masculinizadora, que é a cirurgia aí mais sonhada pelos meninos trans e transmasculinos, a retirada do ovário, do útero, né, que é a histerectomia, a faloplastia e as derivações, né, dessa cirurgia, que nada mais é do que fazer o falo, né, o pênis, transformar ali a vagina num pênis, tá? As cirurgias também de transplante capilar, transplante de barba, para pessoas que têm a indicação cirúrgica. Em todos os casos, nós estamos falando de pessoas trans que têm disforia em relação à parte do corpo que deseja fazer a cirurgia e tem a indicação cirúrgica para essas cirurgias, tá? O que é isso de indicação cirúrgica, Bruna? Um dos requisitos é que a gente tenha um relatório médico do cirurgião que você deseja fazer, ou de qualquer cirurgião, fazendo um encaminhamento seu para a cirurgia,
com os códigos das cirurgias, né? Dizendo que aquela cirurgia que você deseja fazer, ela é indicada para o seu caso. Então, pegando o caso aqui, né, da colega que trouxe que deseja fazer a prótese de silicone. Nós vamos precisar de um relatório de um cirurgião plástico, e esse cirurgião plástico vai fazer a indicação por ser uma mulher trans, ter disforia em relação à mama que não está desenvolvida, né? Que é indicado para ela fazer a cirurgia do implante mamário com silicone, tá? Para que essa cirurgia possa ser liberada pelo plano de saúde. Esse é um dos requisitos. O segundo requisito exigido pela legislação, né? Hoje nós estamos falando aqui sobre a liberação das cirurgias para pessoas trans dentro do convênio do plano de saúde, tá? O segundo requisito é que você tenha acompanhamento por equipe multidisciplinar. O que é esse acompanhamento com equipe multidisciplinar? Você precisa estar acompanhada por uma equipe de profissionais, que no seu caso pode ser de um profissional só, tá? Quem que decide quantos profissionais são? É justamente o conjunto dos profissionais que são indicados para o acompanhamento terapêutico trans, tá? Que são psiquiatra, psicólogo e endocrinologista. Geralmente, é preciso o acompanhamento desses 3 profissionais, por pelo menos um ano. Só que é possível reduzir o tempo de acompanhamento e é possível também não estar em acompanhamento com os 3, estar em acompanhamento só com um, tá? Como assim, Bruna? Se você faz o acompanhamento com os 3, maravilha, pode pegar o relatório com os 3. Agora, se você não faz o acompanhamento com os 3, por exemplo, não faz acompanhamento psiquiátrico, porque para você não é indicado. Nós vamos pegar o relatório com o endócrino, com o psicólogo, e vamos marcar uma consulta com o psiquiatra que vai avaliar você e que vai fazer um relatório te dispensando do acompanhamento e te liberando para a cirurgia. Tá? Então, a pergunta muito comum aqui é: eu preciso estar acompanhado pelos 3 profissionais por pelo menos um ano? A regra é que sim. A exceção é que é possível relativizar esse requisito, conseguindo a liberação da cirurgia, e aqui a gente já liberou cirurgias para mais de 500 pessoas, cirurgias as mais variadas, mesmo que você não esteja com os 3 profissionais. E é possível também que mesmo que você não esteja em acompanhamento há pelo menos um ano, a gente também consiga liberar. Bastando para tanto que a gente passa faz parte do nosso trabalho aqui no processo de liberação da cirurgia, ajudar, né, os nossos clientes na elaboração de todos esses relatórios. Então, na hora que vocês virarem nossos clientes, e eu tenho certeza que virarão em algum momento, porque não tem profissional melhor, né? A Bicha hoje é responsável hoje, né, por maior liberação de cirurgias trans do Brasil. Então, liberar cirurgia trans é o que eu faço todos os dias. Uma das coisas que a gente faz é fornecer esses modelos dos relatórios e auxiliar os profissionais que vão fazer os relatórios para ajudar a realização. E na hora que vier para cá, vai vir de uma forma bem melhor para ser conseguido o processo na justiça, tá? Facilita significativamente o trabalho judicial. O nosso trabalho é para que a liberação da cirurgia seja feita na justiça. E daqui a pouco eu vou falar por que a liberação na justiça é a forma mais segura de se fazer as cirurgias. Mas antes disso, eu vou responder algumas perguntas aqui para não ir acumulando.
né? A primeira, plano vai cobrir o médico particular, pois no convênio eles só fazem para caso oncológico. Sim, é possível a liberação com o médico particular, sim, é como a gente tem feito. Pela nossa metodologia, as chances de ser com o médico que a gente indica é muito grande, tá? Principalmente porque no convênio realmente não tem, em sua grande maioria, esses médicos especializados na realização desse tipo de cirurgias para pessoas trans, tá? Eu já tenho acompanhamento psiquiátrico e psicológico, já tenho os laudos. Com qual profissional me consulto para conseguir a cirurgia da mamoplastia e redesignação? Vamos lá. Cirurgião plástico, o profissional da redesignação, você tem 3, 4 cirurgiões no Brasil que fazem essa cirurgia com qualidade. Se você quiser chamar o nosso suporte, o telefone está fixado aqui no comentário, tá? A gente pode indicar quem são esses profissionais para você poder saber com exatidão. Geralmente quem faz a redesignação faz também a mamoplastia. Então dá para liberar as 2 cirurgias aí com o mesmo profissional para fazer inclusive junto. Então, se você não tiver nenhuma referência de profissional, tem esse telefone aqui, é o telefone do nosso suporte, né, ao cliente. Nossa equipe está lá de plantão nesse momento para conversar com vocês e dar aí todo a atenção, né, e a assistência, né, para só um minutinho, gente, para auxiliar, né, na liberação da cirurgia, tá bom? Qual o plano ideal? Já respondo isso, Diogo. Só um minutinho que eu já respondo isso. Consigo com plano de saúde com coparticipação? Sim. Quais planos de saúde podem fazer a cirurgia e os outros planos mais baixos? Exemplo, 220 com participação. Qualquer plano, com ou sem coparticipação. A diferença da coparticipação para não coparticipação é a taxa de coparticipação que você paga. Na coparticipação, toda vez que você faz uma consulta, que você faz uma cirurgia, você paga uma taxa. Quando ele não tem coparticipação, não tem essa taxa. Para você ver se vale a pena com ou sem coparticipação, sabe o que você faz? Você liga lá no plano de saúde e me pergunta qual é a coparticipação, a taxa da coparticipação para cirurgias. Isso é tabelado. Eles vão te passar a taxa e aí você vai conseguir se programar, vai ver se vale a pena, se tá muito caro, se não tá, ou se vale a pena pagar o plano sem a coparticipação, tá? Qual plano de saúde eu indico? Qualquer um. O que cabe no seu bolso. Eu sempre digo isso. Todos os planos de saúde são obrigados a fazer a liberação e o custeio das cirurgias. Do mais top ao mais fuleiro. Do que você paga 5 mil reais por mês, do que você paga 100 reais por mês. Não faz diferença. Os dois são obrigados. Vai fazer diferença na escolha do plano de saúde, no comportamento do plano de saúde e no processo. Porque tem planos de saúde que liberam as cirurgias com mais facilidade e outros com menos facilidade, tá? Mas, sob o ponto de vista da obrigação, Bruna, vou contratar um plano agora. Ou, Bruna, tem um plano muito curtinho, muito fuleirinho. Eu preciso contratar um plano de saúde melhor? Não. Todos eles vão ser obrigados. Eu costumo dizer que os planos de saúde, que são os piorzinhos, ainda é melhor ainda para liberar. Porque a rede conveniada deles não tem médico assistente. Como não tem médico assistente com qualidade, ainda é mais fácil liberar com aquele médico que a gente deseja fazer a cirurgia, tá? Então não fiquem presos. Preciso contratar um plano de saúde muito caro. Não precisa. O que tu precisa é de um plano de saúde que esteja válido e que a carência da cirurgia já tenha passado, porque geralmente a carência é de 6 meses nos planos particulares e planos corporativos é possível não ter carência para cirurgia, tá bom?
Pessoal, olha só, hoje nós estamos falando aqui no Quartas de Lei sobre como que a gente faz para poder fazer a liberação das cirurgias trans, né, dos nossos clientes junto ao plano de saúde. Eu estou compartilhando com vocês a minha experiência de mais de 20 anos de advocacia. Só de liberação de cirurgias trans tem aí uns 12 anos, tá? Então é o que eu faço todo santo dia, para que vocês não cometam erros, para que vocês tenham condições de tomar as decisões mais acertadas, porque hoje o melhor custo-benefício para poder fazer cirurgias trans no Brasil, é pelo convênio. Por quê, Bruna? Porque se você for pelo SUS, você vai esperar 10 anos na fila do SUS. É de graça, mas você vai esperar pelo menos 10 anos. Agora, se você for fazer particular, você vai pagar, dependendo da cirurgia, um apartamento, um carro, né? E com um convênio, por mais que a gente tenha que entrar na justiça, é bem mais rápido do que o SUS e bem mais barato do que as cirurgias como um todo. Porque eu recebo aqui orçamento todo santo dia de cirurgias. Eu sei quanto custa cada uma delas, de cada um dos médicos que vocês mais desejam fazer, né? E eu sei o quanto que a gente tá cobrando aqui frente a essas cirurgias. Assim, é infinitamente mais acessível, tá? Ah, Bruna, quanto que você cobra para poder fazer a liberação das cirurgias? Essas questões financeiras, formas de pagamento, tudo isso vocês conseguem tirar essas dúvidas com o meu suporte, que tá lá neste momento antenado para poder conversar com vocês. E como que eu entro em contato com o suporte? Por esse telefone DDD 31, tá? 99907-2401. O pessoal tá lá de plantão para conversar. Toda quarta-feira a gente faz isso para conversar com o nosso público e tirar as dúvidas, beleza? Vamos tirar mais dúvidas aqui. Quando o cirurgião for solicitar ao plano a cirurgia, não é o cirurgião que solicita o plano a cirurgia. Sou eu que solicito a cirurgia para o plano. Por quê, Laura? Porque pode correr o risco do plano conceder a cirurgia, né? Se ele não é conveniado, o plano não vai conceder, tá? E se ele é um cirurgião que você achou lá no convênio, um nome qualquer, pode ser que o plano de saúde conceda a cirurgia. E eu não quero que isso aconteça. A pior coisa que pode acontecer para vocês, na vida de vocês, gente, é um plano de saúde conceder a cirurgia sem ela ser concedida na esfera judicial. Sem ela ser concedida com a fiscalização de um juiz. Por quê, Bruna? Porque quando a gente fala de cirurgias trans, são cirurgias muito específicas. Tirando uma ou outra, por exemplo, a cirurgia de retirada de útero não tem nenhuma complexidade, não faz nenhuma diferença entre um homem trans e uma mulher cis. Tirando o atendimento, né? Mas assim, a cirurgia em si não faz nenhuma diferença. A cirurgia de colocação de silicone, da prótese, de um modo geral, também não tem complexidade, a não ser que ela seja uma cirurgia que tem alguma complexidade a mais. De um modo geral, ela não tem nenhuma complexidade. Então, o cirurgião plástico que faz a colocação da prótese numa mulher cis, também faz com maestria numa mulher trans. Agora, as outras cirurgias, desde voz, redesignação, lipo, todas as outras cirurgias, existe uma complexidade, uma diferença gritante entre a cirurgia feita no corpo de uma pessoa cis e de uma pessoa trans. E o plano de saúde, ele vai ter lá na rede conveniada os profissionais que não têm especialização nenhuma nas cirurgias trans. Porque quem se especializou em cirurgias trans não é conveniado. Por que eu vou receber? Esses dias para trás, estava conversando com um cirurgião de renome, que é inclusive muito amigo meu, e ele me disse, eu recebo R$500 por cada cirurgia que eu faço no plano de saúde de mamoplastia masculinizadora. E eu recebo R$35 mil
de uma cirurgia que eu faço particular. Por que cargas d'água, gente? Uma pessoa em sã consciência vai ocupar a agenda dela fazendo as cirurgias como conveniado do convênio, do plano, se ela pode fazer particular, se ela se especializou nisso. Não faz sentido. Por isso, se você faz o pedido ou o médico faz o pedido para o convênio, e sem a técnica adequada, e o convênio libera, ele vai liberar para um médico conveniado. E aí a sua vida virou um inferno, porque tu vai ter que fazer com esse médico. Ele não teve negativa. E aí, com o médico conveniado, você não tem segurança nenhuma sobre o resultado, sobre a experiência desse médico, né? Que é o que acontece no dia a dia. E é o que tem acontecido cada vez mais. Quantidade de pessoas que batem aqui na minha porta dizendo: Bruna, fui no médico, fiz a cirurgia e agora ficou horrível. Ficou uma situação, eu vou precisar refazer. E refazer é muito mais difícil, né? Tanto que as cirurgias reparadoras são infinitamente mais caras do que as primeiras cirurgias. Que é muito mais difícil. E nem sempre é possível refazer. Então, pela nossa metodologia, que é aquilo que funciona, que é aquilo que há 12 anos está aí liberando cirurgia, com mais de 500 cirurgias liberadas, eu já perdi as contas de quantas cirurgias eu já liberei, eu libero cirurgia por processo judicial. Porque no processo judicial, eu tenho muito mais controle da qualidade do cirurgião. Para o cirurgião do plano de saúde passar por esse controle judicial, ele tem que me apresentar histórico, eu falo quilômetro de rodagem, né? Quilômetro de cirurgia, quantas cirurgias foram feitas? Cadê os resultados dessas cirurgias? Que no particular, o plano de saúde simplesmente enfia a goela abaixo. Ah, tá aqui a indicação, vai lá fazer, boa sorte. E não é sobre isso. Se você quer fazer com qualquer cirurgião, liberar sozinho, pode ir, porque pode ser que dê certo. Agora, se o cirurgião que vai fazer importa para você, não adianta você querer liberar sozinho. Por quê? Porque você vai precisar de um processo na justiça. E um processo na justiça em que a pessoa verdadeiramente saiba o que está fazendo, né? Porque tem que saber o que está fazendo. Também não pode ser qualquer advogado, né? Também tem que ter quilômetro de rodagem, né? Não pode se... senão, você tem um tiro só. Tem uma chance na justiça. Perde essas chances na justiça por... Eu não vou falar nem incompetência. Eu faria falta de experiência desse advogado. Acabou a sua chance. Acabou pra ti. Entende? Então, respondendo assim, né? Quando o cirurgião for solicitar ao plano a cirurgia, tendo todos os lados, é válido ele enviar uma carta do advogado da paciente só para reforçar? Não, ele não vai solicitar. Quem vai solicitar é a gente. É a gente que sabe o que está fazendo, que vai encurralar o plano de saúde e vai obter as provas necessárias para que na justiça a gente tenha a garantia de liberação da cirurgia com um profissional apto, comprovadamente apto, e não um aventureiro. Porque não é para fazer a cirurgia de qualquer jeito. É para fazer a cirurgia com quem sabe fazer, né? Isso é muito sério, porque depois refazer talvez não seja possível. Não mais, né? Vamos lá. Vamos lá. Ai, vamos lá. Deixa eu ler aqui as perguntas. Sul América é bom? Não é o pior. Diria que não é o pior, mas também não faz diferença. O plano de saúde não faz de saúde. Todos os planos de saúde aceitam. Tem que aceitar, gente. É lei, é direito. Tem que aceitar. Quando o cirurgião for solicitar ao plano a cirurgia, tendo todos os laudos... essa já perguntei, desculpa.
Eles não vão liberar Vênus. Tá dizendo aqui que informaram que o Bradesco não libera. Eles não liberam voluntariamente, eles vão cumprir decisão judicial. Mas, de novo, ainda é o melhor custo-benefício, tá? Esse pessoal aí, eu falo que... mas o pessoal da empresa tal diz que eles é que solicitam. Não faça isso. Não vai funcionar. Você vai ver que a conta vai chegar de forma cara depois. Não, eu não iria por esse caminho, tá? Quem libera cirurgia, gente, é advogado. Depois que liberou a cirurgia, entra o cirurgião para fazer a cirurgia. Depois que ele recebeu também, né? Porque ele não vai fazer a cirurgia sem receber. Então, depois que liberou, que recebeu pela cirurgia, aí ele vai fazer a cirurgia, entendeu? Passo a passo. Muito boa. Qual é o passo a passo, então? Passo 1, você tem que ter um plano de saúde. Válido. 6 meses da carência ou não tendo mais carência. Não tem mais carência de cirurgia. Beleza. Passo 2, você vai marcar com os médicos que te acompanham. Se você faz psicólogo, psiquiatra e endócrino, você vai pedir um relatório para cada um deles. Quer dizer, vamos lá. Passo 1, você precisa ter um plano que a cirurgia já possa ser feita, né? Que não esteja no período de carência. Passo 2, vai entrar em contato com o nosso suporte para pegar um modelo que a gente fornece para todos os nossos clientes. Então, quem tem interesse em contratar os nossos serviços, já adianta e já vai lá entrar em contato com o suporte. Por quê? Porque eu desenvolvi um modelo do relatório médico. E aí você vai para o passo 3 já tendo o modelo do relatório médico, tá? Passo 3, você vai marcar com os 3 profissionais que te acompanham. Endócrino, psicólogo e psiquiatra. E vai pegar o modelo e vai mostrar pra eles, vai pedir pra fazer igual. Ah, não tem o modelo, Bruna, porque eu não te contratei. Beleza, pede pra ele fazer um relatório fazendo indicação pra cirurgia. Não vem com todos os elementos, mas resolve o problema, ok? Não faça acompanhamento com um médico. Vamos colocar aqui como exemplo psiquiatra, ok? Você vai pegar o relatório com endócrino, com psicólogo e vai marcar uma consulta com o psiquiatra. Qualquer um, Bruna, qualquer um. Pode ser do SUS, pode ser particular, pode ser do plano. Pode ser LGBT, pode não ser LGBT. Qualquer um. Chegar nesse psiquiatra, você vai dizer assim, fulano de tal, eu tô aqui encaminhada, né, pelos outros 2 médicos que me fazem meu acompanhamento para fazer uma cirurgia. E eu preciso passar pelo psiquiatra para poder obter o encaminhamento também, a liberação. Aí ele vai falar assim, nunca fiz isso na vida. Aí você vai dizer assim, imagina que eu vou fazer uma bariátrica, uma cirurgia bariátrica. Se eu fosse fazer uma cirurgia bariátrica, eu fosse fazer uma consulta com o senhor, como é que você ia fazer o encaminhamento? Como é que você ia me liberar para essa cirurgia? Então, é assim que é a mesma coisa. Pode só fazer a mesma coisa. Se você trouxer o exemplo da bariátrica, traz uma tangibilidade maior para ele, porque eles estão mais acostumados com a cirurgia bariátrica, tá? Agora, se você já passou pelo meu suporte, já pegou o modelo, já foi o modelo para ti, já encaminhou, chegou no psiquiatra com o modelo certinho, ok? Passo 4, você vai marcar com o cirurgião que você quer fazer a cirurgia. Não sei, Bruna, qual cirurgião quero fazer a cirurgia, não tenho referências. 2 caminhos aqui. Ou nós vamos notificar o plano de saúde e pedir as indicações do que ele tem no plano, do que o plano tem, principalmente se for uma cirurgia de menor complexidade, tá? Tipo um silicone, ou essa que eu tô falando, né, da histerectomia, que é do ovário. Ou, adivinha, tem um monte de cirurgião para poder te indicar. É só entrar em contato com o nosso suporte. A gente tem uma tabela de cirurgião, gente. Eu faço isso há muito tempo, né? A gente faz live, acho que desde 2021, sobre cirurgias. O ano de 2020, 2021, por aí. Foi bem na pandemia, começo da pandemia. Eu sentei com quase todos os cirurgiões éticos, que eu considero éticos, para entender como era o trabalho deles, como que funcionava,
para eu ter aqui uma lista de pessoas para poder virar e falar assim, Laura, tem esse cirurgião que fazem redesignação. Você pode procurar os 4 e ver qual deles faz sentido para você. Porque igual a relação cliente-advogado é uma relação muito pessoal, você tem que confiar no meu trabalho, tem que confiar naquilo que o santo tem que bater. O médico é a mesma coisa. Às vezes você vai num médico que é o suprassumo e o santo não bate com ele. E ele te trata mal, né? Como existe por aí. Então, eu tomei esse cuidado de pegar as principais cirurgias que são especializadas e fazer uma relação de profissionais para poder indicar esses profissionais aí. Aí é indicação, gente. Eu não ganho R$1 com isso. O meu interesse aqui é que vocês façam a cirurgia com gente boa, com gente decente, com gente que sabe o que está fazendo, né? Do mesmo jeito que lá, nos consultórios deles, quando o paciente deles quer liberar pelo plano de saúde, eles acabam me indicando, porque sabe que aqui a gente tem a especialidade nesse tipo de demanda. Então, de novo, não tem motivo para vocês não entrarem em contato com o suporte. Assim, porque eu disponibilizo esse atendimento de forma gratuita, esse atendimento agora à noite é gratuito, o atendimento do suporte é gratuito, né? Então, dá para vocês entrarem em contato e entender aí um pouco mais sobre esses pontos, né? Unimed tem 1 milhão na justiça, Ângela. Eu tenho processos em todos os estados do Brasil, tá? Só de cirurgia são mais de 500 já liberadas, fora os processos em curso, né? E então, Unimed, assim, tirando os planos menorzinhos, muito locais, nós já processamos todos os planos de saúde. Eu tenho processos contra todos os planos de saúde, tá? Tanto na liberação das cirurgias, quanto nas questões de saúde como um todo, né? Porque eu também sou advogada de reprodução assistida para pessoas LGBTs, também atendo outras minorias, né? As questões de autismo, as questões de obesidade, as questões que são aí de outras questões, de outros universos que a gente também atua. Então, processos de cirurgias eu tenho contra todos os planos de saúde em todos os estados do Brasil. Eu consigo hoje puxar uma relação aqui e dizer quantos processos eu tenho contra a Unimed, quantos processos eu tenho contra o Bradesco, quantos processos eu tenho contra a mim. A gente mantém essa inteligência de dados justamente para poder também, né, facilitar aí o nosso trabalho, né? Porque o nosso trabalho também é entender tempo de processo e etc, tá? Só depois de 1 ano que pode fazer a cirurgia de redesignação? Não. Pode ser feito antes também. 1 ano, esse prazo de 1 ano, ele é relativizado. Quanto tempo costuma... Quanto tempo costuma durar o processo? O tempo que costuma durar o processo leva em consideração 2 fatores. Qual é o plano? Aqui ele faz diferença, porque alguns planos eles são mais combativos, outros eles são mais pacíficos, né? Fazem acordo ou não litigam tanto. E o local onde você mora. Porque, dependendo da justiça, tem umas justiças mais rápidas e outras mais lentas. Tipo, São Paulo é mais rápido do que o Rio de Janeiro, do que Minas Gerais. Entende? São Paulo é, sem sombra de dúvida, a justiça mais rápida do Brasil. Para essas questões, tá? Então, vai levar em consideração esses 2 fatores. Na hora que você entrar em contato com o suporte, você fala, eu moro em Macapá e tenho Unimed. Quanto tempo aproximado? A inteligência que nós temos de dados vai conseguir te dar, ele consegue te dar essa informação de tempo aproximado de processo, tá? Não dá para eu falar isso um por um aqui, porque, primeiro que eu não sei de cor, e segundo porque
Tem que olhar na tabela, tá? Na real, o que vai fazer a diferença é a ação, nada mais, né? Qual o valor disso? Tá lá no suporte, só pedir. Pede o orçamento lá. Que ela vai te passar valor, forma de pagamento, se paga no boleto, se paga no Pix, se paga no cartão de crédito. Gente, o que a gente faz aqui é tentar viabilizar ao máximo as questões de parcelamento, né? E também a forma de pagamento, né? Porque muitos locais não parcelam, por exemplo, em boleto, só no cartão. E a gente sabe que a realidade do brasileiro não é essa, né? Tem um cartão de crédito, às vezes com valor mais alto, para poder viabilizar o acesso a um sonho, né? Que eu ouço muito isso, né? Acesso a um sonho. Então, pede o orçamento que ela vai te passar tudo prontinho lá para tu sair dessa live de hoje sabendo quanto que você precisa se programar ou já pagar, né? Porque também tem disso, já paga logo, porque já que vai resolver na ação mesmo, então já vamos resolver de uma vez e pronto. Não, você não precisa só do advogado na negativa. Por quê? Porque, assim, Laura, você pode optar por um advogado só depois da negativa. Você pode fazer o pedido sozinha. Eu não recomendo. Por quê? Gente, porque eu faço isso todos os dias. Porque eu sei todas as maldades que os planos de saúde trazem. E o plano de saúde vai querer te enrolar de tudo quanto é jeito. E sabe o que vai acontecer? Você vai perder aí 2 meses com o plano de saúde tentando fazer sozinho, porque eu sei que vocês vão tentar fazer sozinho, tá? E eu não tô nem dizendo que eu condeno, não. Daqui a 2 meses vocês vão voltar e vocês vão falar assim, Bruna, eu fiz sozinho, não deu certo. Aí eu vou olhar e vou ter assim, não juntou as provas necessárias que eu precisava para entrar com a ação. Aí eu vou ter que fazer a notificação toda de novo. Nós só perdemos tempo. Entendeu? Por isso que eu falo desde o começo, pra gente poder economizar tempo e energia. Pra que você vai se desgastar com o plano de saúde se o processo é judicial? Se a gente precisa fazer essa liberação judicial, se é pelo processo judicial que a gente vai garantir que a cirurgia seja feita com um profissional adequado para isso. E aquilo que eu falei lá atrás, você faz sozinha, Laura, e o plano te fornece um cirurgião. Ele concorda com o seu pedido. E é um cirurgião que acabou de fazer a residência dele em redesignação. Não operou ninguém ainda. Tu tem coragem de fazer com esse cirurgião? Porque eu tenho certeza que não tem. Não tem. Qual é a chance desse cirurgião fazer um trem bem feito? Uma cirurgia dessa complexidade toda. E assim, eu falo porque é uma cirurgia de 14, 16 horas, cheio de várias técnicas diferentes. Assim, eu fico, toda vez que eu converso com um médico que faz uma redesignação, que faz uma faloplastia, que faz uma feminização facial, eu fico encantada de ver o quanto que os caras estudaram e aperfeiçoaram a técnica no curso do caminho. Né? Eu converso com alguns amigos e eles falam, eu tenho vergonha da minha primeira cirurgia. Eu provavelmente teria vergonha. Também tenho vergonha do meu primeiro processo. Foi todo cagado. Não tinha experiência nenhuma. Só tem vergonha do primeiro processo quem tem experiência, quem tem quilômetro rodado. Quem pode olhar aqui agora e falar assim, tenho 12 anos só 12 anos de liberação de cirurgias trans. 20 anos de advocacia. Aí eu posso olhar para trás e falar assim, tenho vergonha do meu primeiro processo. É o que vai acontecer com o médico. Ele vai virar para você e vai falar assim, Laura, você foi minha primeira cirurgia. Tenho vergonha da minha primeira cirurgia. Entendeu? Aí, se o cirurgião vira para ti e fala assim, ele não é conveniado, ele vira para ti e fala para você, eu vou fazer, pode esperar que vai chegar a conta de que só faz ser liberado a internação. Os honorários do médico mesmo, uma parte vai ser paga, outra parte não vai ser paga. E não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui de cobertura total. Para ter cobertura total,
tal pagar R$ 0 pela cirurgia, R$ 0, não pagar nem o home care depois se for necessário, que até home care a gente tá liberando agora, gente, nós estamos ficando impossível. Só tem duas alternativas. Ou você faz com um conveniado, que é o cirurgião que tá lá no convênio, que não faz particular. Ele não conseguiu buscar cliente particular, ele tá lá no convênio. Ou você faz na justiça, que aí o convênio vai cumprir decisão judicial. E aí ele vai ter que pagar, ou ele vai entregar um médico, vai liberar para o médico que a gente está indicando, ou vai virar indenização, né, o valor da cirurgia para você mesmo pagar. Não tem outra, não tem mistério, não tem linhas pequenas, sabe? Eu fico puta com esses médicos. Porque ele vira e fala, eu vou liberar, vou entrar. Aí chega pra você depois com o quê? Eu só consegui liberar parte. Mas parte tá bom, né? Não tá bom, é seu direito à liberação total, não é parte. Se pode liberar tudo, por que você vai pagar metade? Tá errado isso. Eu realmente fico indignada com isso. Assim, o médico ele tem que ter a hombridade de falar assim, isso daqui não é meu departamento. Você quer tentar a liberação total? Você quer que o plano de saúde libere totalmente para você? Beleza, procura um advogado. Não precisa nem ser a Bruna, não. Pode ser o outro aí. Procura um advogado, mas procure um que seja bom, tá? Não procura um ruim, não. Agora, por que eles fazem isso? Porque não querem que a cirurgia seja paga agora, né? Não quer jogar pra frente a cirurgia. E aí, pra mim, isso é antiético. E eu sou rasgada. Não fico fazendo meio termo porque ninguém paga minhas contas. Não tem médico nenhum pagando minhas contas. Quem eu digo é porque eu acredito. Entendeu? Para, ó. Chega aí de estresse, gente. Vamos focar aqui nas... Não tem médico em todo o Brasil, tá, gente? Cirurgiões são pouquíssimos. Eles fazem cirurgias muito centradas aqui no Sudeste e no Sul. Então é São Paulo, Rio, Minas tem umas outras opções. Mamoplastia tem opção, né? Mas não para todas as cirurgias. Sul. E tem Brasília também tem opção. O restante do país acaba não tendo essas opções de médicos bons, né? Com essas experiências. Mas aí, olha que interessante. Eu não sei se vocês sabem, o plano ele é obrigado a custear o transporte, o deslocamento e a hospedagem para você e um acompanhante para fazer a cirurgia. Por quê? Porque na origem não tem na rede conveniada um médico capaz de fazer a cirurgia. Então, assim, é muito comum sair do norte, Manaus, para São Paulo, todos os custos pagos pelo plano de saúde, tá? Para você e um acompanhante, porque você não faz cirurgia sozinho, né? Você faz cirurgia acompanhado de alguém, tá? Vamos lá, deixa eu ver o que mais aqui. O pessoal tá falando pra eu ficar menos nervosa. Eu fico puta, gente. Não dou conta. Mete logo um processo no Santander, põe em volta o nome de registro, pede logo um processo neles, assim, a indenização é de 5 a 10 mil reais, tá? Se cada um desses bancos, a gente que erra o nome, a gente processasse, dava pra juntar o dinheiro da cirurgia, hein? Pelo menos o dinheiro pra pagar o advogado dava, sei, com certeza, não há dúvidas. Minha filha tem 16 anos, se sente muito mal com o nariz, que tem uma fisiologia masculina. O convênio deve cobrir depois dos 18. Infelizmente, hoje existe uma restrição para cirurgias menores de 18 anos, né? Então, as adolescentes trans não podem fazer a cirurgia, o que é um absurdo. Mas existe essa proibição legal e então depois dos 18 o convênio tem que conseguir sim, tem que autorizar. Que mais?
Eita, essa pergunta é muito boa. O cirurgião que pretende operar nunca fez mastectomia, mas fez remoção de excesso de mama em homicídios. Dá bom? Não tenho ideia, meu amor. Eu não sou médica, gente, eu sou advogada. Eu converso muito com os médicos, eu entendo bastante das cirurgias, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu acho fantástico o que esses médicos fazem. Mas eu não sou médica, então tem que dar uma olhadinha aí com o pessoal, né? Ó, dá uma olhadinha lá com o doutor Adriano Brasolin, que eu sempre indico ele, né? Tem também a doutora Gisele Botelho, que também faz um trabalho fantástico, né? E que são aí opções confiáveis, né? Nessa questão da mamoplastia masculinizadora. Existe a possibilidade, sim, de escolha do médico, tá? Na maior parte dos casos de cirurgias que não são comuns, a gente consegue fazer a indicação. Na maioria esmagadora, mais de 90% dos processos, a gente indicou todos os médicos, tá? Processos em que as cirurgias são comuns, que é silicone e histerectomia, não. Provavelmente vai fazer com o médico do plano mesmo, tá? Aí, nesses casos, gente, o silicone, geralmente, ele é liberado junto com a cirurgia. Porque, geralmente, as meninas trans, elas não fazem só o silicone. Faz um monte de cirurgia junto, né? Falo que o meu recorde aqui de liberação de cirurgia foi um combo com redesignação, feminização facial, feminização corporal, transplante capilar, voz e silicone. 6 cirurgias, né? Então, geralmente se faz a cirurgia em conjunto com outra, como a redesignação, ou como a feminização, entende? Aí, como já liberou para um cirurgião, acaba fazendo junto. Mas se for fazer só silicone, é bem provável que vai ser feito com um médico do plano, tá? 7 meses não. Então consegue fazer a cirurgia de redesignação por 7 meses? Não, porque você tem um tempo do processo, depende do local onde você tá, entendeu? Aqui em São Paulo, por exemplo, o tempo médio é 1 ano e meio, 2. Então depende de onde você tá. Tá? Por onde você começa? Sabe por onde você começa? Entrando em contato com o nosso suporte, cujo telefone está fixado no nosso comentário. Gente, esse suporte é maravilhoso, tá? Primeiro porque eu disponibilizei aqui as horas agora da noite. O pessoal tá fazendo plantão. Tô pagando hora extra. Não me cobre, tá? Pelo amor de Deus. Tô brincando. O pessoal tá fazendo plantão para tirar todas as dúvidas aí sobre as questões de burocracia, financeiro, quanto tempo de processo, vale a pena isso, vale a pena aquilo. E a gente faz isso com todo carinho, com todo amor e todo carinho, para que vocês tenham... às vezes, não é atendido hoje, tá, gente? Eu vou deixar isso muito bem claro aqui, porque a gente tem 300 pessoas na live. Se chamar todo mundo agora, pode ser que não atenda hoje, tá? Vai atender amanhã, ao longo do dia, fiquem tranquilos. Mas tem gente lá agora para poder atender. E aí... primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com o nosso suporte, trocar uma ideia. Porque a gente, os nossos clientes, eles, além de ter toda essa questão, né, de anos de experiência, né, na advocacia, que eu acho que é o mais importante, é o principal. A gente olhar para trás e ter essa consciência de que sabe o que tá fazendo. Não tá brincando no processo das outras pessoas, né? A gente desenvolveu uma relação de cirurgiões que acabam sendo indicação, né? Para quem não tem indicação, não sei para quem eu procuro. Tá aqui, eu dou mais de uma opção, né? Para não ser uma indicação enviesada, né? A gente fala o tempo aproximado do processo, você trazendo o local onde você mora, qual é o plano de saúde, consigo falar isso. Orçamento, forma de pagamento,
para aqueles que já fecham modelos de tudo. Tem modelo para tudo, gente. O médico de vocês vai ter que pensar em nada. Eu já desenvolvi os modelos de tudo. Tudo que eu preciso para o processo judicial sair redondinho, do jeito que eu preciso, do jeito que eu gosto. Entendeu? E é isso. Bom, como que você consegue o advogado? Você consegue entrando em contato conosco, né? Se você quer nos contratar, entre em contato conosco. Agora, se você precisa de um advogado que seja um advogado que não cobre, né? Ou seja, que não tenha custos, aí tem a Defensoria Pública, tá? Procura a Defensoria Pública da sua cidade. Eles definitivamente não são especializados nesse tipo de demanda, mas são quem estão abertos aí para poder entrar com os processos de forma gratuita. Ai, Yara Fernanda, aconteceu com você, né? Minha Unimed liberou a redesignação com um médico que eu não confio. Cabe processo? Vai me dar um puta de um trabalho. Vai ser bem mais difícil, mas cabe. Eu vou ter que questionar, né, essa indicação, mas com certeza cabe. A gente vai lutar pela indicação daquele que a gente deseja fazer até os últimos momentos, entendeu? Mas é para evitar isso que eu falo para vocês não fazerem esse contato com o plano. Ainda mais estando sem advogado, os planos abusam significativamente. Vamos lá. Ah, tem como marcar as consultas com eles, né, Ângela? Você tem como analisar. Eu tô aqui lendo e respondendo e não falando a pergunta para vocês, né? Tem como analisar esses médicos, ó. Desconfia do médico que fala que vai liberar a cirurgia e não é conveniado. Já começa aí. Ele não vai, ele vai liberar a internação, só. Os honorários dele ele vai te cobrar a parte. E vai dizer, não, mas foi metade, não sei o que, não sei o que. Já começa aí. Segundo, tem muitos fóruns, né, das pessoas trans que trocam informações sobre as cirurgias em si, como é o resultado das cirurgias e tudo mais, né? E aí, terceiro, ser mais seguro é a consulta com os profissionais mesmo, sabe? Aí tem que fazer a consulta, ver se o santo bate, né? Se você se sente confortável. Nossa, vou ter que fazer um post, dizendo exatamente isso. Desconfie de médico que fala que vai liberar a cirurgia e não é conveniado. Deixa eu ver aqui. Uai. Plano de saúde sem CNPJ. Tem uns planos de saúde que vêm sem CNPJ, tá? Mas eu não sei, porque eu não vendo plano de saúde, não. Então, eu realmente não sei. Mas eu sei que existe, mas eu não sei, não. Acho que tem que dar uma procurada aí no Google mesmo, né? A escolha do cirurgião é feita na execução, tá? No momento em que a gente ganhou o processo. Ou seja, depois. É a pergunta aqui, do chão de sala. Gente, mas tem pergunta, né? PCD o processo é mais rápido? Deveria. Mas a gente tem visto o judiciário não levar esse critério legal em consideração, tá? Ele coloca todo mundo na prioridade, todos os prioritários como prioridade, e aí no fim das contas ninguém anda. O processo acaba não andando. Mas eu sempre coloco no processo que é uma pessoa com deficiência que tem prioridade legal, tá? Nunca informe que você é uma pessoa trans ao contratar um plano de saúde. Nunca informe que você é uma pessoa trans ao contratar um plano de saúde. Você não é obrigado por lei a falar que você é uma pessoa trans. E ser uma pessoa trans não é doença pré-existente, que é a única obrigação legal que nós temos de declaração junto ao plano de saúde. Então, Juliana, nunca declare que você é uma pessoa trans ao contratar um plano de saúde. Você não precisa disso e você vai fazer com que o seu plano de saúde, além de ser mais caro, tenha um período de carência estendido por pelo menos 2 anos. Ou seja, um absurdo.
Fechou, gente? Ó, é o seguinte, pra finalizar, eu sempre adoro falar sobre esse assunto, eu fico muito empolgada. E quando vem uns absurdos assim que eu ouço dos médicos, eu fico revoltada. Mas pensando realmente que a gente precisa ser ético, né? Na questão de lidar com os nossos pacientes, com os nossos clientes. Eu sou super ética com os meus clientes. Eu falo que dá pra ser feito, eu falo que não dá pra ser feito, trago todos os pontos. Sou super transparente aqui. E eu acho que os médicos têm que ser da mesma forma. Nós estamos diante de um sonho. Eu sei que isso é um sonho para 99,99%. E o meu papel aqui é garantir que esse sonho seja realizado sem endividamento, sem vocês caírem num açougueiro e sem vocês irem pro SUS, né? Que é o tempo de espera é muito grande. Então, a forma como eu consegui construir tudo isso dentro do judiciário, porque as primeiras decisões de cirurgias fora da caixa foram minhas. Então, hoje existem outros advogados aí fazendo, mas foram comigo, então tá tudo certo. Tem que se democratizar mesmo o acesso. Aprenderam aqui nesse perfil, porque pra gente o que importa é que vocês tenham acesso à cirurgia com qualidade e segurança. Se isso vai fazer com que você não me contrate, vai contratar um defensor, vai para um defensor público, que maravilha! Se a informação que eu passei aqui para você foi suficiente para você liberar com o médico que você queria, eu fico super feliz. Hoje mesmo eu recebi um contato aqui, né, uma mensagem aqui no direct falando, olha, aquela dica que você me deu foi decisiva para eu conseguir a liberação da cirurgia. Mas o que não dá para admitir é médico tentando enganar paciente numa relação antiética, na minha modesta opinião, tá bom? Não falei o nome do médico mesmo, então que se foda. Um beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau! Entre em contato com o suporte, gente. Tchauzinho.